Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Deixa eu perguntar uma coisa antes da gente começar. O que vocês acharam das atividades que estavam no PET dessa semana, que vocês fizeram? Tiveram dúvidas? Foi tranquilo? Tá mais difícil do que o PET 1. Bem mais difícil que o PET 1. Ele começou a aprofundar um pouquinho, né? Mas o que acontece é que a gente já viu esse conteúdo, né? Então, eu acredito que, apesar de estar realmente mais difícil que o PET 1, eu espero que vocês tenham conseguido fazer. O que vocês acharam? Assim, porque eu tive alunos que me procuraram durante a semana, né, para a gente poder tirar algumas dúvidas, mas foram poucos, né? A maioria não entrou em contato. Então, por isso que eu estou questionando se vocês tiveram alguma dificuldade, se está tudo tranquilo. O Fernando, igual, tipo, eu fiquei boiando aquele negócio lá. Na semana 1, no 1, 2 e 3, era para mostrar os exemplos e não era para fazer a conta. Não, na semana 1. Não era para fazer as contas, era só para, tipo, por exemplo, na Não, BET. não eram todos. Não eram todos. Eram os primeiros exercícios é que ele pediu. Então, é assim, gente, o que vocês têm que observar na hora de fazer uma atividade? Se ele pergunta quantos, ele quer um número. E se ele quer um número, você tem que fazer a conta. Se ele pergunta quais, então ele não está te perguntando o número, ele está te perguntando quais são as sequências, quais são as formações possíveis. Então você tem que fazer, né, escrever todas as possibilidades, entendeu? Então você tem que observar a pergunta. Quantos? Ele quer um número. Quais? Ele quer, né, as formações. Então, por exemplo, se ele pede também, forme todas as sequências, ele não está te pedindo número nenhum. Forme todas as sequências, o que você tem que fazer? Fazer todas as possibilidades que existem e colocar lá, certo? Tá. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Essa semana que eu olhei lá o PET, eu queria que vocês observassem, eu mandei no grupo lá do WhatsApp, a correção que é para fazer numa atividade. Essa semana tá bem tranquilo, porque essa é só para a gente ver diferença entre arranjo e combinação. Então, o que acontece? Eu, com vocês, eu já ensinei até arranjo, faltou só combinação. Só que essa semana, como ele só falou sobre a diferença para você conseguir identificar quando um exercício é arranjo ou combinação, eu ainda optei por não passar a combinação para vocês. Hoje eu vou focar nisso. Me fala aqui, vocês assistiram a aula na Rede TV, lá, na Rede TV não, desculpa, na Rede Minas, ou através do celular, no YouTube? Vocês assistiram a aula de hoje? Sim, Júlia. Só a Júlia que assistiu? Julietine, as duas, Júlia, né? Fabiola. Uhum. E o que vocês acharam? Vocês conseguiram entender direitinho? Ficou tranquilo? Porque assim, que bom, então vocês estão acompanhando bem. Bastante aluno. Mais ou menos, Júlia? Então assim. Tá bom. Ai, que bom, ué. Fico satisfeita de saber que quando eu explico, vocês entendem. Ó, hoje a nossa aula é bem curtinha, vocês vão ver assim, vai ser rapidinho. E eu vou explicar mais essa diferença, vou dar alguns exemplos, e eu quero que vocês tenham a liberdade de me questionar, porque é muito importante que vocês entendam essa diferença, porque na hora que a gente começar a combinação, para você não ficar com dúvida. O que acontece é que às vezes você assim, nós vamos começar a combinação, aí você já sabe que aquele exercício resolve por combinação, então tá certo, você vai fazer todos por combinação. Mas na hora que você estiver fazendo uma prova externa, né, que você tiver um exercício, ou no Enem, alguma coisa, ninguém vai te falar que aquilo é um exercício de arranjo ou é um exercício de combinação. Então, você precisa identificar na hora que lê aquele exercício, se é arranjo ou combinação. Então, precisa ficar bem definido isso, viu?
Até mesmo, por exemplo, vamos supor que quando a gente voltar, a gente vai fazer, então, uma avaliação desse conteúdo. Então, vai estar lá um problema e você vai ter que identificar, nossa, esse eu resolvo por arranjo ou eu resolvo por combinação. Eu quero que vocês tenham a liberdade de me perguntar, se não entender, eu vou, dando outros exemplos. Eu coloquei alguns aqui na apresentação que eu vou fazer para vocês, mas eu quero que vocês entendam essa diferença, porque é importante, né? Então, vamos lá. Vocês estão já vendo a minha tela, né? Tá todo mundo já vendo aí essa telinha branquinha aí do lado. Tá bom. Então, eu vou começar, então, vou explicar e aí qualquer dúvida vocês me param. Agora eu tô na apresentação, já não vejo vocês e o chat, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a nossa aula é só isso, é bem assim, uns exemplos, tá? Nós não vamos fazer cálculo hoje, tá bom, gente? Hoje é só mesmo a identificação. Ó, eu coloquei aqui um probleminha. Haverá uma votação em uma empresa para escolher o diretor e vice-diretor. E candidataram-se para essa eleição 8 colaboradores. Quantas chapas é possível formar? Esse é um tipo de problema que vocês vão se deparar. Então, o que acontece? A gente tem diretor e vice-diretor. Aí eu pergunto para vocês. Vamos supor, eu coloquei aqui uma opção. O João para diretor e a Ana para vice, certo? Então, o que acontece? Ele me falou de João e Ana no problema? Não falou. Então, o que é a dica que eu quero dar para vocês? Quando vocês leem o problema, você, na sua cabeça, vai fazer uma escolha. Eu escolhi o João com a Ana. Tem João com a Ana no problema? Não tem. Eu sei que tem 8 colaboradores dessa empresa que se candidataram. E vai ser necessário escolher 2 para diretor e vice-diretor. Na minha mente aqui, né, eu fiz uma escolha do João com a Ana nessa empresa, né, nomes fictícios. Eu coloquei o João para diretor e a Ana para vice. Aí eu vou pensar comigo. Vou fazer a troca dessa escolha que eu fiz, que eu imaginei. Se eu trocar e colocar a Ana para diretora e o João para vice-diretor, muda alguma coisa? Aí eu quero agora que vocês me respondam. Vocês acham que é diferente o João ganhar para diretor e a Ana para vice? Ou a Ana para diretora e o João para vice? É diferente ou é a mesma coisa? Peraí, é porque eu fiz 2 perguntas ao mesmo tempo, né? Vocês estão colocando aí, é diferente? Tá, sim, é diferente, é isso mesmo. Por que é diferente? Imagina você, ué. Se você estivesse concorrendo, você ser diretor, você ser vice, é diferente? É claro que é diferente. Se você ganhar para diretor é uma coisa, se você ganhar para vice é outra coisa, né? Então, olha só, esse é um problema. Aí eu pergunto para vocês, nós deveríamos resolver esse problema por arranjo ou por combinação, né? Eu ia fazer um arranjo de 8 pessoas tomados 2-2, por que tomados 2-2? Porque eu estou escolhendo 2. Desses 8 que se candidataram, vão ser escolhidos 2, diretor e vice. Ou será que eu faria uma combinação de 8 pessoas tomados 2-2? Então, gente, é o seguinte, a ordem fez diferença. Que ordem? Aí você fala assim, mas que ordem? A ordem da escolha. Eu imaginei uma escolha, troquei a ordem da escolha que eu imaginei e vi que se eu troco essa ordem, faz diferença. Então, quando a ordem faz diferença, é arranjo. Se eu leio o problema, imagino uma solução para aquele problema, né? Uma solução não, uma hipótese, uma escolha. Troco essa escolha que eu fiz. Deu diferença? Deu, é arranjo. Olha só, eu fiz um outro probleminha aqui. Vamos pensar nessa questão aqui. Haverá uma votação na sala para a escolha de 2 representantes de sala, que é o que acontece hoje na nossa escola, certo? A gente faz a votação. Candidataram-se para essa eleição 8 alunos que querem ser representantes. Olha como esse exercício, gente, é parecido com o exercício anterior. No exercício anterior, eu tinha 8 colaboradores de uma empresa que se candidataram para diretor e vice.
né? E aí as pessoas iam votar quem que eles queriam para diretor, quem que eles queriam para vice. Ele não era uma escolha assim, ó, eu me candidatei só para diretora. Não, eu me candidatei ou para ser diretora ou vice, certo? E aí lá as pessoas escolher quem que eles queriam que fosse o diretor e o vice. Aqui não. Aqui qual que é a diferença? Eu tenho uma sala, né? E aí eu tenho 8 alunos que se candidataram para essa eleição de representante, e eu vou escolher 2 representantes. E aí eu pergunto para vocês, vamos supor que na sala o João com a Ana ganharam para representante, né? Todo mundo tinha que escolher 2, escreveram 2 nomes lá num papelzinho, votaram, me entregaram. E na hora que eu fui ver, o João com a Ana foram os mais votados. Aí eu pergunto para vocês, se eu falar assim para vocês, gente, não foi o João com a Ana que ganhou a eleição de representante, não, foi a Ana com o João. Eu troquei a ordem. Fez diferença? Não. Não fez nenhuma. Se eu falar que o João com a Ana são os representantes, ou a Ana com o João são os representantes, bom, a mesma coisa, né? Eles não têm funções distintas. A função é a mesma. Então, essa é uma outra dica que eu quero dar para vocês. Quando vocês leem um problema e que tem função definida. É diretor, secretário, tesoureiro, presidente, vice-presidente, não importa. Então, a ordem sempre vai fazer diferença, porque é diferente eu ser diretor do que eu ser uma secretária, do que eu ser um tesoureiro, do que eu ser um vice-diretor. Então, cada um tem a sua função. Então, se eu troco a ordem das pessoas, faz diferença, né? Eu vou exercer outro cargo, é outra coisa e tal. Então, essa é uma coisa para a gente pensar. Quando eu estou fazendo escolha, estou falando mais de pessoas aqui. Quando eu estou fazendo escolha de pessoas, mas que eles vão exercer a mesma função, não faz diferença nenhuma a ordem que eu escolha essas pessoas. A função é a mesma, no caso dos representantes, né? Não faz diferença. Então, quando a ordem não faz diferença, é combinação. Até aqui tá tudo bem? Vocês estão entendendo direitinho? Tá bom. Ai, que bom. Então, olha só. Vamos só recapitular uma coisa aqui. Sempre vocês vão ler um exercício e no exercício não vai estar escrito o nome de ninguém, às vezes não vai ter o número, né, que ele está falando. Mas o que você vai fazer? Você vai imaginar uma solução. Uma. Vai trocar a ordem daquela que você imaginou. E aí você vai ver se fez diferença. É o mesmo caso aqui, olha. Na votação aqui por representante, eu não tinha falado no meu exercício quais eram os alunos que tinham candidatado. Eu falei que eram 8. Aí eu imaginei o João com a Ana e troquei essa ordem. Então é uma imaginação minha, certo? Ó, eu fiz uma coisinha aqui para vocês. É assim, ó. Então, sempre vocês vão colocar, quando a ordem da escolha que você fez faz diferença, é arranjo. E quando não faz diferença, é combinação. Aí, coloquei aqui para vocês, ó. Se eu alterar a ordem, então você sempre vai ler um problema, imaginar, né, uma solução e vai perguntar para você mesmo. Se eu alterar a ordem, altera a minha escolha? Se você responder, que não é assim que escreve, né? O não é assim, mas eu escrevi assim para vocês verem. Então, você respondeu, se eu alterar a ordem, altera a minha escolha? Arranjo. Não, combinação. Tá bom? Deu para vocês entenderem mais ou menos isso daqui? Para não esquecer? Que ótimo. Então, agora nós vamos fazer um exercício, vocês vão falar, tá? Só que agora eu vou... que bom que vocês entenderam. Fico feliz. Isso é muito importante, viu, gente? De vocês estarem conseguindo compreender. Agora eu vou fazer um exercício e vocês vão me responder, tá? Então, ó, exercício aqui, ó. Eu não fiz um problema, tá, gente? É só uma questão para a gente pensar. Se eu tiver que escolher 4 algarismos para montar uma senha. Não importa dentre quantos, tá, gente? Eu só tô falando assim, ó, quando o problema for escolher algarismos para montar uma senha. Isso é arranjo ou é combinação?
Isso é arranjo, muito bem, Júlia. Por que é arranjo? Porque a senha, a ordem dos números faz diferença. Por exemplo, se a minha senha é 1, 2, 3, 4, uma pessoa que escolhe a senha 4, 3, 2, 1, troquei a ordem, vai mudar. Então, faz diferença? Aham, arranjo. Certo, gente? Arranjo. Perfeito. Então, vamos lá. Eu quero escolher 3 amigos para jogar baralho. Uma combinação. Perfeito, combinação, isso mesmo. Por que é combinação? Ah, então tá. É claro que aqui eu não dei mais informações, né, gente? Eu só tô falando que eu quero escolher 3. Vamos supor que eu tenha 10 amigos. Eu quero escolher 3. Eu vou combinar esses 10, 3 a 3, né? Eu não falei que tipo de jogo de baralho que é, se vai fazer diferença dupla, não falei nada disso. Então é importante, às vezes, você ler com calma o exercício. Desse jeito que eu tô perguntando aqui, escolher 3 amigos é escolher 3, né? Eles não vão fazer diferença, é os 3 que vão jogar comigo, certo? Combinação. Escolher 5 frutas para uma salada. Vamos supor que eu tenha 10, né? E eu quero escolher 5 para fazer uma salada. Combinação. Muito bem. Por quê? Porque não faz diferença a ordem que eu escolho. A hora que eu misturar tudo lá, a salada é a mesma, né? Vai fazer diferença nenhuma. Então, combinação. Escolher 2 pessoas para o cargo de secretário e tesoureiro. Eu arranjo. Arranja, é o que eu acabei de falar anteriormente. E isso tem diferença, perfeito. Cargo sempre vai ser arranjo. Deu, nominou cargo, é arranjo, tá? Ó, a última aqui. Escolher 6 pessoas para ir ao seu aniversário. Combinação. Muito bem, gente. Gostei de ver. Então, ficou bem definido. Ficou ótimo, né? Essa semana, os exercícios que estão lá no PET, é só realmente para vocês lerem o problema e definir se arranjo ou combinação. Depois que tiver bem definido isso, aí nós vamos, então, começar a fazer os probleminhas de combinação para ver como que resolve. É parecido com arranjo, né? Mas, claro, tem lá as suas diferenças. Se vocês tiverem dúvida também, fico à disposição, né? Lembrando que eu já coloquei lá no grupo de vocês. Eu só queria fazer um comentário com vocês aqui, gente, de um exercício que eu dei para vocês. Eu não sei se vocês estão lembrados. Eu vou parar aqui a apresentação. Eu dei um exercício de um jogo da senha. Vocês estão lembrados? Que eu fiz que era para vocês jogarem, e depois tinha 2 perguntinhas que eu fiz para vocês me responderem, faz uns dias já. Vocês lembram desse exercício? Que eu dei o site, lembra? Aham. É um joguinho bem interessante, né? Ó, eu queria dar o retorno para vocês. Olha aqui o que aconteceu no jogo da senha, que vocês responderam a pergunta para mim. Primeiro que eu queria falar, né? Ó, num total, 22 alunos responderam as perguntas. E esse aqui é o gráfico da quantidade de cada sala. 50% foi do D, 9,1% foi do C, 13,6% foi do B e 27,3% foi do A. Então, queria mais participação desse povo aí, hein, gente? Tô achando que vocês estão participando pouco. Vocês não estão vendo a minha tela, né? Eu esqueci de compartilhar. Pera aí, só um minutinho, senão vocês não vão ver o que eu tô falando. Espera aí. Estão vendo aí um gráfico, gente? Sim. Aí que eu falei para vocês, ó, da porcentagem de alunos que responderam. Foram 22 alunos que responderam. Agora, olha aqui para vocês verem. Aqui, ó, sabendo que temos 6 cores. Então, vamos só lembrar. Vocês tinham que escolher 4 cores e as cores eram todas distintas, né? Então, ele colocou aqui, eu coloquei na primeira pergunta, sabendo que temos 6 cores disponíveis, de quantas maneiras você pode escolher 4 cores distintas para fazer a sua primeira tentativa? Aí, o que acontece? Se você tem 6
para você escolher a primeira cor, são 6 cores possíveis. Para escolher a segunda, 5 cores possíveis. Então, é 6 vezes 5, na terceira vezes 4 e na última vezes 3. Então, você tinha que fazer essa conta. 6 cores possíveis, depois me sobra 5 cores possíveis, depois me sobra 4 e depois me sobra 3 para a última escolha. E aí, quando você faz essa conta, dá 360. Nós tivemos 13 alunos que acertaram, dos 22. Isso dá quase 60%. Fiquei satisfeita, né? Então, teve bastante gente que acertou. Mas eu queria mais, porque essa pergunta foi bem facinha. Olha só essa pergunta aqui, a segunda pergunta e a última que a gente fez, ó. Se você inicialmente fosse convencido de que o terceiro círculo é amarelo, quantas seriam as possíveis configurações de senhas com cores distintas? Então, vamos ver. Para o primeiro círculo, se as cores são distintas, o amarelo já foi escolhido. Eu tinha 6, então me sobrou 5. Então, para a minha primeira escolha, eu tenho 5 possibilidades. Para a segunda escolha, 4, porque as cores não podem se repetir. O terceiro círculo está preenchido. A última possibilidade, então, é 5 vezes 4. Esse aqui já está preenchido, eu não tenho alternativa nenhuma para ele, ele já está preenchido. 5 vezes 4 vezes 3. Então, seria essa alternativa aqui, 60. Já tive bem menos alunos que acertou. Foram só 10 dos 22, isso deu 45,5%. Eu explicando agora, só mostrando assim, igual eu fui mostrando para vocês. Vocês entenderam? Sim? Então tá. Tem que entender isso aí, gente. Essas perguntinhas são simples, né? Que pode pegar vocês aí, às vezes, numa prova, em alguma coisa, né? E é bom saber. Eu quero fazer uma pergunta aqui rapidinho para vocês. Agora vocês vão me responder. Para eu jogar na Mega Sena, eu tenho que escolher 6 números, não é isso? A gente vai lá na loteria, né? Pega um cartãozinho com 60 números possíveis. E eu tenho que escolher 6. Eu quero perguntar, para eu ver quantas possibilidades de jogos existem, ou seja, quantos jogos possíveis as pessoas podem fazer, quantos existem, eu tenho que fazer arranjo ou combinação? Arranjo. Arranjo? A Júlia também acha que é arranjo, Vitória arranjo. Por que arranjo? Tenta me explicar aí. Por que vocês acham que é arranjo? A ordem vai fazer diferença. Porque... A ordem? É. Não, aí é que tá. Olha só, gente. É combinação. Deixa eu explicar para vocês. Imagina, então, que eu fui lá na loteria, peguei um cartão e resolvi escolher os números. É isso mesmo, ó, a combinação. Eu escolhi os números para eu jogar. Meu jogo foi número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Querendo acertar na Mega, jogando número 1, 2, 3, 4, 5, 6. As minhas 6 escolhas foram essas. Aí, então, alguém foi lá e fez um outro jogo, mas na hora dele pegou o cartão, ele falou assim, você quer saber? Eu vou jogar o número 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se ele ganhar, eu ganho também? O jogo dele é igual ao meu ou é diferente do meu? Então, exatamente, é igual. Então, a ordem da escolha dos números não faz diferença. Se eu escolher outro número, sim, gente. Então, por isso que, por exemplo, igual eu falei para vocês, na hora da escolha, o que você tem que fazer? Você vai imaginar uma solução e vai trocar a ordem daquela solução que você imaginou. Se você troca a ordem e faz diferença? Arranjo. Não faz, não combinação. Nesse caso da Mega, não faz diferença. Se a pessoa escolher os números 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Outra foi lá e escolheu 60, 50, 40. Entenderam, gente? É o mesmo jogo. Não fez diferença nenhuma. Se ele ganhar, eu ganho também, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção nisso, tá?
Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos praticar, ver o que dá essa semana, o que vocês conseguem fazer dos exercícios e manda para o meu e-mail, tá bom? Então, vocês fiquem com Deus. Até a próxima, até semana que vem. E obrigado por vocês estarem aqui, né?